Boa noite, nossos filhos são espíritos. É a nossa live de hoje. Boa noite a todos, boa noite minhas irmãs, meus irmãos, boa noite minhas amigas, meus amigos, boa noite mamães, porque foi dia das mães no domingo, né? E hoje nós vamos falar dos filhos. Nossos filhos são espíritos. Na semana passada falamos das mães, né? A live foi nossas mães. E hoje nossos filhos, que são espíritos, sabemos disso. Vamos falar sobre isso hoje. Existe um livro de Hermínio Miranda que fala desse tema. Carmen Pontes já está aqui. Boa noite, Carminha! Lá de Mogi das Cruzes, né? Seja bem-vinda, minha irmã querida. Nós vamos te visitar, viu? Eu tô devendo, eu tô sabendo, viu? Nós vamos aí. Eu e a Ana e a Rita, nós vamos aí. Tá bom? Antes de eu ir para os Estados Unidos, nós vamos aí. Eu prometi, eu gosto de cumprir. A Vera Lúcia, minha amiga querida, abraço no maridão no Anísio. A do Carmo Laino, sempre presente. Arminda Maciel, Helene Sudo, esposa do Orlando, que já aparece por aqui também. Maria Vilma Cavalcante Ramos, Ronaldo Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão. A Cláudia Palestrini também está aqui conosco. Seja bem-vinda. Marcos Valentim Granero, Marcão, meu amigo, lá da Música Harmonia Chico Xavier, Zilda Ferreira, seja bem-vinda, Elisete Vieira Soares, irmã Dali Souza, que já deve estar por aqui também, minha amiga querida, e a Clara Rita Santina Vieira, minha amada, a minha secretária, Maraci Cachete está aqui conosco, a Dirce Porto, sempre ela e a Deise, as D&Ds, Edith Meire Godofredo também, a Silvia Munhoz também chegou aqui. Boa noite, Helena, boa noite, Ellen, boa noite. Vanderlei Godoy, meu amigo querido. A Silvia Munhoz, acho que já falei, mas falo de novo, não tem problema. Sim. Agora deu aquela paradinha, mas a Adélia Pellegrino chegou aqui, amiga querida. China Raquel de Moraes, minha irmã, sempre estão por aqui também. A Vilma Maciel, Fabi Pinati, também chegou aqui. Já temos bastante amigos e amigas. Nossos filhos são espíritos. Nossa live de hoje, Cida Gimenez Veríssimo, minha prima querida, vai fazer 50 anos de união, hein? Eita, vai ser muito bom. Sueli Alves, nossa sobrinha querida. TV Candiba, que é o Paulão, né? Se define, a Flora, a Maria Silva, Mary. Chegou aqui a Maura Sueli Gonçalves, aniversariante, hein? Elvira Prate. Vamos te parabenizar, viu, Maura? José Cega Moraes, que é o Zu, meu amigo querido, lá da 25 de março, amanhã estarei dando um abraço em você, vou fazer a acupuntura da sua esposa amanhã, hein? Já estou com as ferramentas no jeito aqui, vamos cuidar desse pulmãozinho dela aí, viu? Sueli Gomes de Oliveira, seja bem-vinda, minha querida Margarida Oliveira, beijo nessa família linda. Elvira Prate também chegou aqui, boa noite Elvira, minha amiga querida. André Moura, meu primo querido André Moura, filho do meu primo Joaquim, o famoso Mazarope, seja bem-vindo, dá um abraço no meu primo aí, viu? Aí no litoral norte, né? Manda pra mim direito onde é que é, André Moura, por favor. Meu querido primo, é isso mesmo, você é o primo querido, meus primos queridos. A Rosa Maria de Moraes, Dona Rosa também está aqui conosco. Aparecida Câmara, a família Câmara começou a chegar aqui. Ana Lúcia, minha prima, lá de Valença, no estado do Rio de Janeiro, aniversariante de casamento, né? Vou parabenizar, vamos também vibrar pelo Monsenhor, né? Que é lá de Valença, que desencarnou, né? Vamos vibrar por ele, né? E o André Moura será dado, tá bom, dá um abraço no meu primo aí, na sua mãe também, tá bom? Ed Carlos Silva chegou aqui, boa noite Ed, meu amigo, prazer em ver você aqui, ver você lá no CX, faz tempo que a gente não se vê, estou lá nas quartas à noite, viu? E na sexta à tarde, na quarta semana, fazendo palestra, aparece por lá para te dar um abraço. É Ubatuba, isso mesmo, Litoral Norte, Ubatuba, André Moura, meu primo, isso mesmo, meu primo Joaquim, o Mazarope, estão em Ubatuba, é Litoral Norte mesmo, é isso mesmo. A Lourdes Câmara Marques chegou aqui, mais uma da família Câmara já aqui,
Graças a Deus, as amigas aqui, já estamos com mais de 40 amigos aqui já presentes. É uma maravilha. Que estão comentando, claro, né? Mas tem outros amigos que só curtem. Rodolfo Gentil, meu amigo, seja bem-vindo, Rodolfo. Saudades de você, rapaz. Tá aí pelo interior, né? Edneza Leite Azevedo, lá da Vila Carioca, Edneza. Seja bem-vinda. Isabel Cardoso, essa portuguesinha linda, nossa amiga, né? Está aqui conosco. Seja bem-vinda, Isabel. Nossa companheira de passeio, de visita ao Chico Xavier, em Uberaba, né? A nossa turminha, fomos lá visitar, né? A Judite, a Maraci Cachete, a Rita, a Maria José também, né? Fomos lá no ano passado, foi maravilhoso. Lembrança que vai ficar, está gravado na nossa alma, né? Então, nós já temos bastante amigos, bastante amigas aqui. Nós já vamos iniciar a nossa live, mas como sempre, conforme for chegando os amigos, as amigas durante a live, nós vamos, na medida do possível, cumprimentando a todos que aqui chegarem. Então, eu convido a todos para nós fazermos aquela vibração inicial, fechando nossos olhos, em vibração pelas nossas mães, que nossos signos são espíritos, mas sem mães não tem filhos. Então, vibrando por nossas mães, que no domingo foi o dia das mães, vibrando por todas as mães, pedindo a Maria, Mãe de Jesus, a nossa Mãe maior, que nos cubra todos com o seu manto sagrado, cubra nossos filhos, que são espíritos reencarnantes, colocados sob a nossa responsabilidade, que nós possamos fazer o nosso melhor por eles sempre. E pedindo a Deus e a Jesus a proteção durante essa live, pedindo autorização aos mentores amigos, meu mentor individual, autorização para iniciarmos esse encontro. Graças a Deus, graças a Jesus. E vamos falar do tema de hoje. Nossos signos são espíritos. Iniciando essa palestra, eu já comento o seu título, né? Quando utilizamos a palavra nossos, né? Que a doutrina espírita nos diz que não são nossos, né? Nada é nosso, nem nossos signos, na verdade. Não são nossos signos. São espíritos que recebemos nos braços, no decorrer das nossas encarnações, né? E são espíritos que compartilham conosco uma oportunidade de evolução, no seio de uma família. Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Margarida Pinto, seja bem-vinda. Armazém do Dom também está aqui conosco. Oh, seja bem-vindo. Armazém do Dom, a primeira vez que participa da nossa live. Seja muito bem-vindo. Que Deus esteja com você. Margarida, espero que você goste da nossa live, claro. Margarida Pinto e a Divânia Gomes, que é a nossa prima de onde? Lá do Sergipe, lá do sertão sergipano, Sítios Novos, né? O Kleber Moura Corrêa também. Boa noite, primo. Mais um primo, irmão do André Moura. Lá também de Ubatuba, claro. Seja bem-vindo. Cristiane Augusto, Edivânia Gomes, que é a nossa prima lá do Sergipe, né? É muito prazer em ter vocês aqui conosco, viu? Grata satisfação, né? Então, como eu disse, os filhos aprendem conosco e nós com eles. Sendo eles espíritos, portanto seres individuais, eles trazem consigo em seu retorno registro, né, desse espírito, conquistado ao longo das encarnações. Registros de atitudes. O Orlando Akirassuda chegou aqui, a Maria Câmara Dias também chegou, a família Câmara em peso aqui. O Orlando, ele e a esposa já estão aqui conosco, né? Ele é Helene Yuksuda. Certo? Boa noite, Orlando, meu amigo querido, é um prazer, né? Então, registra atitudes que representam a individualidade desse filho, desse espírito, que nos é mostrado através de suas atitudes, que podem às vezes ser agradáveis e às vezes nem tão agradáveis. As agradáveis devemos elogiar, animando-os a seguirem o bom caminho. E os atos desagradáveis, né, procurando detectar essas dificuldades, mas sempre amorosamente, visando sua melhoria em relação àquela imperfeição que detectamos, né, no contato com aquele ser reencarnante como nosso filho. E é muito importante deletarmos da nossa mente aquela ideia de que nossos filhos são herdeiros de atos praticados pelos pais, avós ou antepassados. Isso não existe. Somos seres individuais e nossos filhos também o são. Marlene Pérez, minha linda, seja bem-vinda. Que beijo para você. Seja bem-vinda, minha amiga querida. Saudades de você, né? Então, nós somos seres individuais e nossos filhos também o são.
Cada espírito é responsável por seus atos. Não quer dizer que aquele espírito que está reencarnando possa ser sim o espírito de um avô que está retornando, ou de um bisavô, de um antepassado, né? Mas ele não é o avô, ele é o espírito, né, que está reencarnando. Então, cada espírito é responsável por seus atos. Não devemos confundir a aparência física com a parte espiritual. A forma de se conviver e principalmente de exemplificar é muito importante, porque convivendo no mesmo meio, no mesmo ambiente familiar, a forma de agir dos pais, certamente que poderão ser copiados pelos filhos. Isso acontece, com certeza. Podemos ter a certeza, ele nos observa e nos observa o tempo todo. E aí sim, pode haver uma forma de agir em sociedade, em relação ao próximo, que irá ser parecida com a forma que os pais agem. Claro, que eles ficam observando. E essa forma de agir, tanto pode ser positiva ou negativa, porque as crianças são extremamente visuais e tendem a copiar a forma de agir daqueles que são símbolos para eles. Um exemplo, se os pais maltratam os avós, não respeitam, por exemplo, eles também não irão respeitar os seus avós e mais tarde também os seus pais. É só um exemplo, né? Os pais certamente são os maiores símbolos para as crianças. Podemos observar que existe uma semelhança, ou muita semelhança na forma de agir de um filho e de um pai ou mãe, não é verdade? Não quer dizer que seja herança do espírito, não. Isso não é, né? Então isso não existe. A doutrina espírita nos esclarece que a reencarnação costuma agregar ao núcleo familiar espíritos afins, que consequentemente podem possuir a mesma vibração e gostos. Boa noite, seu Florindo, seja bem-vindo. Inês Camaradias também. Olha a família Câmara e as irmãs todas aqui conosco. Prazer em ter você conosco, todos vocês. Seu Florindo, meu mestre, meu amigo, né? Meu mentor. Seu Florindo tem uma grande responsabilidade sobre o meu trabalho que eu faço, porque ele era supervisor do Centro Espírita Irmão X. Quando eu iniciei as palestras, ele me apoiou muito, sempre me apoiou muito, e eu sou grato a ele e a todos que me auxiliam e me auxiliaram. Gratidão é tudo, né? Sou eternamente grato a ele. E agora a Nenê Silva, nossa prima, também é de Sergipe, lá também dos Sítios Novos, está aqui presente. A família do tio Guilherme, da tia Marina, os filhos, né, estão aqui conosco. Prazer. E que família linda e grande, né? Não dá para falar de todo mundo, como eu disse, que toma a live inteira, né? É isso mesmo, né? Então, como são espíritos afins, que consequentemente podem possuir a mesma vibração e gostos. Ou se diz, parece com um avô, que muitas vezes já desencarnou, né? E pode ser também que aquele ser reencarnante seja mesmo o avô reencarnado, porque sabemos que o tempo de reencarne de um espírito não é pré-determinado. Pode ocorrer em pouco tempo ou demorar séculos e até milênios para se retornar, né? A doutrina espírita nos esclarece sobre isso. Isso irá depender da necessidade daquele espírito da reencarnação, mais rápida ou mais demorada. Mas a individualidade jamais deixa de existir. A preexistência do espírito, sua sobrevivência após a morte física ou desencarne, né? Como a doutrina espírita fala, o falecimento é algo que sempre era sabido desde os tempos áureos, né? A crença na continuidade do espírito sempre existiu. Quando abertas as pirâmides do Egito, se descobriu corpos mumificados, tendo em sua companhia objetos pessoais, mostrando claramente a ideia de que se pensava que o espírito retornaria a ocupar aquele mesmo corpo. Só que não era assim, mas já se tinha uma ideia e aceitação de uma vida após a morte. Belmira Cardoso, seja bem-vinda, minha amiga. Beijo grande, prazer ter você conosco, né? Mas ao longo do tempo, essas ideias foram se modificando. A filosofia, através principalmente de Sócrates, considerado o pai da filosofia, nos trouxe já naquele tempo, 500 anos antes de Cristo, a continuidade da vida. Quando ele foi condenado à morte por envenenamento, quando seus discípulos tentaram convencê-lo a fugir, ele disse a célebre frase: ninguém pode matar Sócrates. Ou seja, podia matar o seu corpo, mas não mataria o espírito. Só que às vezes ninguém entendia muito o que ele estava dizendo, como não entenderam o que Jesus dizia também, né? E como muitos não entendem ainda hoje, né? É assim mesmo, né? Muitos não acreditam na reencarnação, não acreditam, né, na sobrevivência do espírito, né, na sobrevivência, mas não na reencarnação. Mas Sócrates não disse também como isso podia ocorrer. Morrer significava o fim, já naquele tempo, 500 anos antes de Cristo.
mas disse que a morte ser fundamental, ou a separação da matéria, do espírito, né, da matéria orgânica, ou seja, o corpo, seja essencial para que se alcançasse o verdadeiro conhecimento. Então o desencarne, o indo ao mundo espiritual, aprendendo, reencarnando e evoluindo, isso é essencial para o conhecimento. A reencarnação sendo essencial para que o espírito tenha uma nova vida, com um novo corpo, seria importante para a evolução desse espírito. Ou seja, fala da continuidade do espírito após o desencarne. E Platão, seu maior discípulo, mais próximo, né, afirmando que as almas pertencem ao mundo inteligível, ao mundo das ideias. Sócrates e Platão são tão importantes que encontramos seus nomes na introdução do Evangelho, segundo o Espiritismo. Está lá, Ivanilde Barbosa, seja bem-vinda, minha amiga. Né? Está lá, no início do Evangelho segundo o Espiritismo, podem olhar lá, que está lá, na introdução, falando de Sócrates e Platão como precursores do Espiritismo, que suas ideias eram muito próximas do que o Espiritismo prega, né? Deus nos oferece seu Jesus. Depois disso, o Espírito de alta hierarquia que também traz a mensagem da continuidade da vida. A ressurreição de Jesus nada mais é ou nada mais só que o seu corpo espiritual se apresentando aos discípulos, provando que a continuidade do espírito imortal. Mas a palestra era sobre filhos, a individualidade dos nossos filhos? Sim, eu só estava fazendo uma introdução. Sim, mas é importante nós sabermos que a ideia da certeza da continuidade do espírito. Sim, nossos filhos são espíritos individuais, todos somos imortais espiritualmente falando. E os signos que recebemos nos braços devem ser observados da forma que se comportam. São bebês lindos, né? Guti-guti? Sim, mas trazem consigo a inocência nos primeiros meses e anos de vida. Quando inicia a sua caminhada, mesmo na infância, podemos e devemos observar como se comportam. Todos os espíritos reencarnantes trazem sem reencarne virtudes, mas também trazem o quê? Os seus vícios. Seu Francisco Morimoto, lá do Museu Harmonia, seja bem-vindo, seu Francisco. A Luzia Maciel está assistindo, sim, irmã da Virma Maciel. Né? Seja bem-vinda, minha querida, boa noite. Né? Então, todos os espíritos reencarnantes trazem, como eu disse, virtudes e vícios. Como eu disse lá no início, as virtudes devem ser elogiadas e os vícios observados, detectados e combatidos da melhor forma possível, mas sempre com amor. Combatidos com amor. Né? O corpo é novo, mas o espírito é antigo, e não raramente pode ser mais evoluído que o dos próprios pais, que o recebem como filho. Edgar Almeida, nosso primo de onde? De Aracaju. Beijo na Neide, Edgar, seja bem-vinda, meu primo querido. Já vendo? Sergipe em peso aqui hoje, hein? Tia Marina Gomes também, boa noite, tia Marina, que é a mãe dessa filharada toda que eu falei antes. Beijo no tio Guilherme, que colocou o marca-passo, vibramos por ele aqui na live, infelizmente ele está muito bem, graças a Deus. Boa noite, tia Marina. A sua bênção, tia Marina. A Rita também está pedindo bênção para a senhora, que nós pedimos bênção para os tios, né? Nós temos esse hábito. A sua bênção, tia Marina. Parabéns pelo Dia das Mães, viu? Seja muito bem-vinda. Né? Então, Ana Flávia Landucci, você conseguiu chegar, Ana Flávia, aniversariante da semana, minha sobrinha do coração, amada do meu coração. Mamãe da Antonella, esposa do Fúvio, né? E filha da Ângela Orsi, minha amiga querida, né? De Serquilho, é isso mesmo, né? Eles são muito inteligentes, os nossos filhos, como eu disse, né? Então, o corpo é novo, mas o espírito é velho, né? Às vezes mais evoluídos do que nós. E são muito inteligentes, podem nos dizer coisas que ficamos boquiabertos diante do que eles estão dizendo. Por isso a atenção deve ser muito grande. Deus te abençoe. Obrigado, tia Marina. Estou abençoado. Né? Por isso a atenção deve ser muito grande, porque a responsabilidade é enorme. Porque bem antes da gravidez, quem irá receber aquele espírito como filho se comprometeu no plano espiritual a cuidar e direcionar aquele espírito. Não nos esquecendo que as reencarnações não são obras do acaso. Salvo alguns casos, as reencarnações são reflexos de vidas anteriores, onde algo a se rever, a se reparar, e que são muitas vezes fatos graves que podem causar desavenças e agressividade desde a infância. E só o amor, o carinho podem fazer com que essa convivência seja possível e proveitosa. Os registros anteriores
negativos devem ser amenizados através do amor. O amor da convivência pacífica, da conversa, do convencimento e do esclarecimento. Que em muitos casos se abandona a causa, se abandona o filho, se diz desistir de você. E permite que aquele espírito colocado sob sua responsabilidade se perca. Está no Evangelho que foi perguntado: o que fizeste com o filho que te confiei? A responsabilidade dos pais está muito além das necessidades materiais. Antigamente era assim, né? Ser bom pai significava oferecer alimentos e roupas. A escola era frequentada por muita minoria, por uma minoria na época, né? E não faz muito tempo assim, né? Mas hoje o mundo está muito diferente, o mundo mudou, a forma de convivência com os filhos é muito diferente. Não basta oferecer comida e roupa, não basta oferecer uma boa escola e prover-nos materialmente, mas também atenção em todos os sentidos. Ana Maria Rodrigues, seja bem-vinda. Eu já prometi para a Carminha que nós vamos visitar em Mogi, hein? Antes de você para os Estados Unidos. Seja bem-vinda, irmão. Beijo no seu coração. Então, devemos ter atenção em todos os sentidos. A principal herança que você pode deixar para esses espíritos que são colocados sob nossa responsabilidade são os bons exemplos. Antes as crianças e jovens não tinham voz, né? Apenas obedeciam e pronto. Só se tornavam às vezes dono dos próprios atos quando se casavam. Não é isso? Hoje é bem diferente o mundo, né? Mudou bastante. Para melhor, se pensa às vezes para um pouco pior, né? Às vezes nem tanto. Às vezes está faltando ainda o pulso, né? Mas isso é para nós que somos da década de 60 ou antes, né? A individualidade deles não era respeitada, né? Hoje tudo mudou, né? Até está se dando voz até demais. Está se deixando às vezes que os filhos dominem o lar. Isso é muito perigoso. O respeito tem que sempre existir. A base do respeito nunca pode deixar de existir. E o conhecimento do Evangelho é importantíssimo. Heloísa Pires, que é filha de Herculano Pires, que é um dos ícones da nossa doutrina, né? Perguntaram sobre o trabalho mais importante da instituição espírita, ela respondeu: todas são importantes, mas a evangelização é indispensável. Evangelização das crianças principalmente. O mundo está estranho, o mundo virou do avesso, o mundo apresenta certo como errado e o errado como certo. E nessa hora, diz os neurocientistas, que as crianças dos 0 aos 9 anos têm grande plasticidade no cérebro. Então é preciso dar a modificação moral. Ela fala de 0 a 9, a doutrina espírita fala de 0 a 7. Mas isso não tem muito o que se falar, né? Joelson Félix Espinosa Cavalcante, seja bem-vindo. É a primeira vez você aqui na nossa live. Seja bem-vindo, Joelson. Prazer ter você conosco, espero que você goste da nossa live. Antônia Posato, minha amiga, também está aqui. Vai ter vibrações aqui, aniversários, né? Parabéns, né? Acho que é sua filha, né? Está aqui anotadinho. No final tem as vibrações e tem, claro, os aniversários e os parabéns, né? E também amigos que retornam ao mundo espiritual. A Luzia Maciel está aqui conosco. Então, continuando. Então, educar e evangelizar as crianças, adultos para suportar as loucuras deste mundo, evangelizar idosos para se prepararem para a grande viagem, que é o desencarne, né? Sem fazer papel feio, ela fala, e evangelizar a todos para entenderem que a morte não existe, né? Então é isso. Então, não há por que se desesperar, não se perde ninguém, não se perdemos ninguém, o desencarne é apenas uma separação, né? Filho do Juarez, seja bem-vindo, filho do Juarez aqui, tá certo, seja bem-vindo, meu querido, obrigado. Giovanni Freire, minha amiga querida do Irmão X, filho do Andrade, amor, isso mesmo, seja bem-vindo, Joelson, isso mesmo. Então, não há por que se desesperar, ninguém morre, né? A morte física e as dificuldades todos nós teremos que enfrentar em algum momento. E se desde a infância nossas crianças compreenderem os mecanismos da vida e da morte, a ideia de um Deus bom e justo, aprender a respeitar ao próximo, principalmente aqueles possuidores de limitações, o mundo se tornará um mundo melhor.
Mas se não iniciar essa educação, esse esclarecimento ainda na infância, na idade adulta ou na juventude, se torna muito mais difícil. O livro Nossos Filhos São Espíritos, escrito por Hermínio Miranda, nos fala a respeito da criança espírito, que nós temos o hábito de associar o corpo ao espírito, né? Mas eles são individuais. A aparência física não tem nada a ver com o espírito, mas o corpo é o instrumento, a ferramenta do espírito. O corpo provém do corpo, mas o espírito não provém do espírito. A questão 207 do Livro dos Espíritos nos esclarece. A pergunta é, frequentemente os pais transmitem aos filhos a aparência física, a aparência física, né? Transmitirão também alguma aparência moral? A resposta é não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo não deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade, ou seja, o mesmo sangue. Um filho, sim, pode se parecer com pai ou mãe, mas nas atitudes e moralidade ser totalmente diferente. Pode parecer fisicamente, mas moralmente não. Pode haver muita semelhança de gestos e atitudes, sim, mas porque muitas vezes estão no mesmo núcleo e na mesma vibração. E a questão 207A nos fala sobre isso. De onde se originam as parecenças morais que costumam haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores, ou seja, estão no mesmo núcleo por ter a mesma vibração. Aparecida Câmara pedindo vibrações, ela está anotando, a Rita, nós vamos fazer no final, tá bom? Então, os espíritos não estão reunidos em uma família, como pais e filhos, ou qualquer outra forma de parentela por acaso. Nossos parentes não estão conosco por acaso. Nossos primos que estão aqui presentes não é por acaso. Nossos amigos, nada é por acaso. As pontas nunca estão soltas. Estamos todos ligados de alguma forma. Tanto é que estamos aqui todos juntos. Estamos aqui com mais de 50 pessoas juntos aqui, no mesmo ambiente, falando da mesma coisa, ouvindo e aprendendo, que eu também estou aprendendo sempre. Para eu falar, eu tenho que aprender. Eu falo primeiro para mim, que o ouvido mais próximo da minha boca são os meus, né? E as uniões não são apenas para resgatar débitos. Muitas encarnações do mesmo núcleo familiar pode ter a causa relacionada a grandes feitos, muitas vezes em benefício da humanidade. Porque esses pais e filhos, né, podem, em seu registro, ter muitas encarnações juntos, sempre procurando evolução através do conhecimento. Nada é obra do acaso. Especialmente a relação entre pais e filhos, né, se reencontrando através da reencarnação, é o mesmo núcleo familiar. E as reencarnações nem sempre são fáceis. Pode ocorrer dificuldades de relacionamento, pode ocorrer o retorno desse espírito reencarnante, pode ser acompanhado de limitações, pode ser física, pode ser mentais, mas nada disso também é obra do acaso. Nada acontece por acaso. Mas a doutrina espírita é clara quanto a esses fatos. Não é por acaso. Para todos os fatos existe uma razão. Não é verdade, Edivânia Gomes? Está aqui concordando? Minha prima lá do Sergipe, né? Nosso amado Chico Xavier, através dessa frase, nos esclarece que ninguém está num lugar errado na reencarnação. Ele fala na reencarnação, ninguém erra de endereço. Você nasceu num lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Quando entramos em contato com o filho pela primeira vez, se é o primeiro então, né, dá um frio na barriga, não sabemos o que irá acontecer. Vemos aquele pequeno ser, aquele algo puro, né, e sem máculas que nós pensamos, né? Nós vemos só pureza, né? Depois a doutrina diz que não, claro, são espíritos que trazem suas imperfeições, né? Então, no livro Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Miranda, ele usa a frase, diz que eles não vêm com manual de instruções. E é verdade, né? Quando compramos um carro, ele vem com manual, compra a máquina de lavar, vem com manual, né? Mas com o filho não vem com manual. A Rita falou aqui, não vem não. Rosângela Augusto, minha amiga querida lá de Osasco, chegou aqui, a Maria Alves também. Eu me lembro quando nasceu meu primeiro filho, o Bruno, nasceu lá na Avenida Paulista, ali no Humberto I, Humberto Primo, né? Acho que nem tem mais esse hospital, parece que fechou. E
Eu me lembro que eu voltando, fui trabalhar, que nasceu de manhã cedinho, eu ali na Avenida Paulista, um dia frio, em outubro, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser com esse filho? E é difícil quando é o primeiro filho. Ah, que eu sou o pai, não sou a mãe não, né? Então mesmo assim a gente fica pensando, será que eu vou conseguir, né, cuidar desse menino? Será que eu vou conseguir, né, direcionar esse espírito? O primeiro é ser mais difícil, no segundo a gente já dá uma tranquilizadinha, no terceiro a gente já está mais acreditando em nós mesmos, mais tranquilos, mas o primeiro é sempre difícil, né? Mas não é verdade, né, que nossos filhos, espíritos que recebemos, são seres puros e sem imperfeições. Porque todos os seres reencarnantes trazem algo a reparar. Como não nos é oferecido um manual de instruções, é muito importante estar atento ao comportamento da criança, quais são suas imperfeições, devem ser observadas da melhor da forma possível, os auxiliar no combate às imperfeições. Uns são agressivos, outros são apegados, orgulhosos, né? Cada um tem a sua imperfeição. Devemos sempre observar e procurar sanar, sempre com amor, como eu disse, essas imperfeições. Mas não precisa nem dizer que deve ser com muito amor, né? A forma infalível para que se obtenha sucesso é, sem dúvida, os exemplos do Evangelho. Por isso é muito importante, como ouvimos no relato anterior da nossa irmã, a importância da apresentação às nossas crianças ao nosso Pai Maior. E não apenas apresentar a eles, mas exemplificar o que se diz, como se devem comportar. Levar para conhecer a Deus. Quem é numa casa espírita, vá. Lá também tem acolhimento às crianças, né? Tem também na igreja, onde quer que seja, não importa. Se é evangélico, se é católico, mas é importante que as crianças conheçam a Deus. Conheçam o Evangelho. Conheça e tenha ideia do respeito ao próximo. Do amor ao amiguinho, do respeito às limitações. Maria Alves, você não chegou atrasada, você está sempre no horário. Você está desculpada. A vida nossa é muito corrida, né? Então, limites devem ser sempre estabelecidos, esses espíritos colocados sob nossa responsabilidade. Mesmo sabendo que os espíritos que hoje reencarnam trazem em sua maioria muita sabedoria e conhecimento, mas isso não muda a necessidade de seu encaminhamento em seu período infantil e juvenil. Um dos maiores erros que nós, pais, podemos praticar é fazermos comparações entre nossos filhos. Por que você negou seu irmão? Por que seu irmão vai bem na escola e você não? Ou qualquer forma de comparação que possa diminuir o valor de um filho e supervalorizar o outro. Porque não devemos agir assim? Porque nossos filhos são espíritos. É o tema da nossa live, não é verdade? Né? São seres individuais, cada qual é um. Nenhum espírito é igual ao outro. São seres individuais, nem os mesmos gêmeos são iguais. Todos seres humanos, criaturas de Deus, não somos iguais. Somos seres individuais. Não existem duas pessoas ou dois espíritos exatamente iguais em todo o universo. Essas comparações infelizes que muitas vezes nós pais fazemos ou fazíamos, que hoje não fazemos mais, que já sabemos disso, né, pode causar desânimo e até depressão. Por um dos filhos se sentir diminuído e menos importante do que o outro. Os pais jamais devem diferenciar um filho do outro. Mesmo que note que aquele possui maior dificuldade de aprendizado, se deve apoiar e procurar auxiliar sempre da melhor forma. E o tranquilizando e demonstrando que o ama e que ele vai conseguir maiores resultados e que os resultados serão maiores ou menores, se as notas forem maiores ou menores na escola, não vai mudar o amor que se sente por ele. Nossos filhos, sendo espírito, dependendo dos seus registros, dependendo da forma que são tratados, no meio em que reencarnam, pode descambar para caminhos muito difíceis, até suicídios. Por que não? Sim, muito que acontece por causa disso. Né? O Elcio Marque, meu amigo querido, chegou aqui. Se traz seu registro a prática do bem, também, nesse eles trazem, né? Eles se reencarnam em um ar equilibrado, pode levar ainda mais, se torna alguém que irá auxiliar ao próximo, né? E, como eu disse antes, se aquele espírito traz consigo o registro de violência, se ele reencarna em um meio onde reina a violência, a possibilidade desse espírito, no caso a criança, reacender a antiga prática é enorme. Então é muito importante o ambiente que ele é criado.
né? Se esse espírito com maior evolução reencarna em um ambiente difícil, ele pode, às vezes, muitas vezes, através de seus atos positivos, modificar o ambiente para melhor, né? Por que não? Sim, né? Então, porque nem sempre são os pais que recebem aquele filho nos braços que estão seguindo a evolução. Pode ser ao contrário também. Muitas vezes os filhos reencarnam em um ambiente até conturbado e acaba mudando aquele ambiente. Aquele espírito chega, sabe, de alguma forma chama a nossa atenção. Nós temos aqui o Guilherme, que é o nosso filho, o caçula, que vai fazer agora 19 anos. O Guilherme fez que nós mudássemos muitas coisas, né, amor? O Guilherme, ele falava coisas para nós, que assim, muita coisa ele me pôs nos eixos, o Guilherme, com a forma que ele falava. Esse espírito evoluído, sim, ensinou pra gente muita coisa. Eu mudei muitas atitudes por causa do Guilherme, eu falo a verdade. E fico feliz com isso, por Deus ter colocado esse espírito tão maravilhoso ao nosso lado. E continua sempre maravilhoso até hoje. E vai ser assim, sempre, que eu tenho certeza disso, né? Então, deixando claro, né, que nem sempre são os pais que recebem aquele filho nos braços, que é o seguinte a evolução, como eu disse, mas pode ser ao contrário. Deixando claro que as uniões entre parentes indicam a simpatia anterior que os aproximou. Por isso disse assim, a pessoa cujo caráter, cujos gostos, inclinações, nada tem de comum, né? Não pertence à família. Dá a impressão que não pertence àquela família. Isso existe também. E o Evangelho nos esclarece, né? Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servir de provas para uns e de meio de progresso para outros. Que muitos casais reencarnam como missionários, com missão. Então existem reencarnações de espíritos que formam casais visando acelerar a sua evolução. E para acelerar, se comprometem a receber em seus lares esses espíritos, necessitar de dar novos passos rumo à sua evolução. Essa família recebe, sem possuir nenhum vínculo anterior. Por isso que às vezes a gente ouve aquela frase, né? Aquela frase famosa, nossa, né? Isso assim, parece que foi trocado na maternidade, né? A gente não ouve isso. E é verdade. Às vezes é um espírito totalmente estranho àquela família, que foi trazido para, através dos exemplos, a família equilibrada, ele precisando evoluir, é um espírito às vezes agressivo, espírito com dificuldades, reencarna naquele meio, mas realmente não tem nenhuma ligação anterior de outras vidas. Foi aceito ali para evoluir, muitas vezes consegue, muitas vezes não. Então acaba, às vezes, seguindo do jeito que ele é mesmo. Mas vai sair sempre um pouco melhor do que entrou, se está num ambiente equilibrado, né? É muito importante sabermos que não se herde inteligência, característica psicológica, agressividade ou tendência às artes, por exemplo. São características do espírito imortal. Não podemos nunca, sabe, esquecer disso. Não se herda dos genitores, pode ser herdar características físicas, aparência física, mas não que se refere ao espírito. Pode reencarnar uma família que compartilha as mesmas habilidades, como na arte, por exemplo, mas as conquistas são individuais, pode estar juntos por afinidade apenas. Infelizmente, é comum se achar bonito as crianças aprenderem palavrões, né? E não é difícil presenciar pais em seus veículos ouvindo essas músicas, né? Que acentuam a sensualidade, acompanhadas de palavrões, e os pais com as crianças de 4, 5 anos ouvindo essas barbaridades. Nós presenciamos isso muito. Isso jamais se deve fazer. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de ver entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Mas se ao contrário os pais fizeram tudo para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguirem êxito, não tendo que se lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quem recebe os filhos dos braços deve fazer o melhor por eles, principalmente no que diz respeito à moralidade. Na atualidade, a preocupação tem sido mais referente à parte material, né? Que é a moral. Por isso, presencia muitos fatos negativos praticados por nossos jovens. A religiosidade, eu repito, é extremamente importante para que nossas crianças, que mais tarde serão os jovens e depois os adultos, os homens e mulheres que estarão aqui, se tornem adultos responsáveis e respeitadores das leis de Deus.
Quitério Cavalcante, lá de Lins, chegou aqui. Seja bem-vindo, Aniane Pacheco também chegou aqui. Boa noite, Quitério, meu irmão. Abraço na sua mamãe, espero que ela esteja bem. Né? A mãe do Quitério está meio doentinha há algum tempo. Né? Isabel, a Tatinha. A Tata chegou, a Isabel. Isabel Camargo, de onde? De Limeira. Limeira, isso mesmo, a esposa do Rodrigo, né? Então, profissional dos responsáveis, respeitador das leis, é importante que se mostre para eles religiosidade. Nós devemos jamais nos esquecer que nossos filhos estão renascendo, não estão nascendo. Trazem consigo seus vícios e suas virtudes. Raul Teixeira, um palestrante que eu gosto muito, adoro, que diz, né, me diz que deve ter alta psicologia na hora de dizer as verdades. Precisamos nos dirigir ao filho como outro ser e não como algo que nós possuímos. Eles não são nossa propriedade. São apenas espíritos que estão conosco para evoluirmos juntos. Em relação a nos mostrar maiores que as crianças e não nos colocar acima delas. Pestalozzi, o mestre de Kardec, de Allan Kardec, quando ele recebia as crianças em sua escola, e tem até hoje o método Pestalozzi, né? Não tem? Alessandro Avelino, seja bem-vindo. Né? Amanhã 25 na Maria. Então, quando recebia as crianças, né, em sua escola, ele as recebia de joelhos. Por quê? Porque ele ficava da altura delas, para que elas não vissem como alguém maior. Então ele ficava de joelhos para ficar na mesma altura das crianças. O Pestalozzi, o mestre de Kardec. Chica Raquel de Moraes, a palestra linda, obrigado, amiga, obrigado pelo carinho, pela bondade. Né? Então o Pestalozzi fazia isso, então, para ficar na altura das crianças. Quando nós ficamos na altura delas, elas nos respeitam mais e nos ouvem mais. Não queremos ser superior a elas. E deve ser assim com as nossas crianças e jovens, quando os tratamos com respeito, não nos colocando acima deles, respeitando principalmente que diz respeito às suas opiniões, a convivência será muito melhor. A questão 383 do Livro dos Espíritos nos diz que o espírito é mais acessível aos ensinamentos do período infantil, para a qual deve contribuir os que são encarregados da sua educação. A doutrina espírita nos esclarece que a criança até os 7 anos, como eu disse, é mais acessível aos ensinamentos e mais ainda, é o período que os responsáveis devem observar suas imperfeições e procurar saná-la. E nossos filhos sendo espíritos, essa idade não é necessariamente fixa, pode haver variações, alguns possuem maior vivência que outros, porque são espíritos. O correto é demonstrar autoridade sem ser autoritário, e só através da prática da moralidade que isso é possível. O bom exemplo é a base de tudo. Não podemos cobrar de nosso filho, por exemplo, que chegue alcoolizado em casa, se fazemos isso em nosso cotidiano. Que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Um cônjuge não pode tirar ou diminuir a autoridade do outro, mesmo que não se concorde com determinada atitude ou decisão, que essa discordância seja resolvida em particular. Nossos filhos são espíritos que são reencarnantes e sabem tirar proveito de variadas formas. E muito importante auxiliá-los a aprender a conviver com frustrações no decorrer da encarnação. Dar-nos a oportunidade de se aventurarem, baterem asas, dando-nos a certeza que se não der certo, terão nosso apoio, que terão um porto seguro para retornar. Também esclarecer sobre o que é necessário e o que é desejo. Nem tudo que se deseja é realmente necessário. E a geração presente necessita, principalmente dessa conscientização sobre o que é desejo e necessidade devido ao consumo exagerado na atualidade. Hoje é o Dia Internacional da Família. Eu não escolhi a palestra por causa disso, mas Deus está em tudo. E Dia Internacional da Família, hoje nós falando aqui de família, falando de filhos, né? Então, nada é por acaso. Eu não sabia disso. E calhou de hoje ser o Dia Internacional da Família. Então, equilibre para nossas famílias, que Deus nos ampare, nos proteja, proteja nossas famílias. Proteja todas as crianças, especialmente as necessitadas de auxílio, de amparo. Pitágoras, filósofo que viveu 500 anos de Cristo, já nos disse, né? O que é família, como diz o Chico Xavier, nos falou, não é do Pitágoras,
É um grupo de espíritos encarnados, família é um grupo de espíritos encarnados cheios de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças, desenvolva a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a amar. Só isso que o Chico falou. Benevolência, tolerância, caridade, perdão, respeito, gratidão, paciência, direito e dever. A frase de Pitágoras é: educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras, 500 anos antes de Cristo, é da mesma época do Sócrates. A nossa live se encerra. Foi um prazer ter vocês comigo. Gratidão a todos. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Nós vamos agora às vibrações, aos parabéns, né? Hoje... Aqui é vibrações. Então, nós estamos falando aqui de filhos, de respeito, e vamos falar de respeito às pessoas, prestadores de serviço principalmente, ensinar nossas crianças. Hoje é dia de quem? Dia do gari. Aqueles amigos que recolhem o nosso lixo, que varrem a nossa rua. Hoje é o dia... Fabi Pinati, Vera Lúcia, Rodolfo Gentil, todo aqui falando. Rodolfo Gentil escreveu um texto que eu não consegui ler. Eu coloquei depois para você tá? resumir. Tá bom. Então, respeitar ao gari, respeitar o varredor de rua, respeitar o assessorista do elevador, respeitar o motorista do ônibus, respeitar a todas as pessoas, prestador de serviço, o caixa do supermercado. Mas como é que eles vão aprender isso? Se nós fizermos isso próximo a eles. Eles vão aprender a respeitar o próximo. Se nós desrespeitamos, eles também vão desrespeitar. Nossos filhos são espíritos colocados sob nossa responsabilidade e que nós precisamos, da melhor forma possível, exemplificar para eles. Então, eu vou agora aos parabéns, mas esses parabéns aqui é de aniversário de união de casamento. Maria Irene Costa e o Cláudio. Maria Irene Costa, minha companheira do Irmão X, dia 12, completaram 38 anos de união. E a minha prima Ana Lúcia, aqui presente, que reside em Valência, no estado do Rio, ela e o Marcos completaram no dia 10, 37 anos de união. Que paciência! Valência, no Rio de Janeiro. A Rita falou que paciência, né? Então, do Carmo Lena é muito feliz pelos signos que tem. Boa noite, nós também, todos nós somos, né? Vamos aos aniversários agora. Júlia Nunes, que é filha da Lorena Nunes. É Nunes mesmo, viu? Não é Nunes, não. Né? Aniversariou do dia 10. A Valdete Paiva, minha prima, é prima porque é Paiva, lá do Ceará, aniversariou no dia 10. Maiara Escavelo, no dia 10. Maísa Veloso, dia 11, amiga querida. O Luiz Gustavo, que é filho da Luciana Brito, da filha, e do Dinho, o Gerereca Diesel, né? Aniversariou no dia 11, esse menino lindo. Arminda Maciel, dia 13, minha companheira do Irmão X. Marcos Vinícius, que é o marido da minha prima Ana Lúcia, né? Lá de Valência, só aniversários, né? Dia 13 aniversariou o Marcos. Ana Flávia Landucci, que está aqui presente, a minha sobrinha linda do coração, aniversariou no dia 13. O Pablo, filho da Denise Oliver, neto da nossa querida Sueli Soares. Pablo aniversariou. Parabéns, menino bonito. Aniversariou no dia 12. Antônio Fantini, meu companheiro antigo do Irmão X, dirigente de sala, aniversariou no dia 12. E eles não estão aqui presentes na live porque eu sou, que é o pai dele, o senhor Geraldo, tem 102 anos. E ele teve uma fratura de fêmur, infelizmente. Mas nós vamos aqui, né, vibrar no final também por ele. O Mário Silva, meu grande amigo do Irmão X, frequentador, sempre compartilhando as minhas postagens, aniversariou no dia 13. A Fernanda Miramontes, nossa amiga querida, nossa vizinha aqui, no dia 13 aniversariou. O Rony Carlos Bueno aniversariou também no dia 13. Ivone Sanches está presente, né? Dia 14. A Érica, filha da Antônia Posato, aqui presente também, aniversariou no dia 14. Parabéns para a Érica. A Giovana Thiago Volpe, que é lá do Irmão X, também aniversariou no dia 14. Antônia Gonçalves, minha amiga lá de Portugal, aniversariou no dia 15. A Ana Lima,
dia 15 também. E a Maura, o senhor Ney Gonçalves, presente aqui na nossa live, aniversariando quando? Hoje. Não tive o prazer de abraçar, não a vi hoje, mas parabéns, Maura. Amanhã eu conserto isso, tá bom? Parabéns a todos os aniversariantes. Agora nós vamos às vibrações. Vibração para minha sogra, Dona Santina, mãe da minha amada Rita. Ela está melhor, pedi vibrações por ela, né? Ela já foi para o quarto e provavelmente amanhã terá alta. Mas o seu Celso Ferreira da Silva, que é o seu esposo, olha só, padrasto da Rita, que mas é como pai, ele trata eles como filho, fala, meus filhos vão vir me visitar. Seu Celso tem 87 anos, é uma graça, que eu conhece, sabe, gosta de dançar, está no Hospital Ipiranga, peço vibrações por ele, porque colocaram um catéter, agora vou estudar o caso dele, estão um pouco preocupados, não sabemos exatamente o que ele tem, mas vamos vibrar pelo seu Celso, muito, e agradeço as vibrações pela vovó Santina, e vamos pedindo vibrações para o seu Celso. Graças a Deus. Né? A dona Santina, graças a Deus, está bem, foi só um susto. E a Rosane Castro, minha amiga, companheira, conterrânea de Guaraciaba, da minha cidade, da minha terra natal em Minas Gerais, pediu vibrações para o Brian Rafael Couto Alves de Lima, de 10 anos, ele está no hospital Santa Cruz com infecção, e foi internado, está na UTI, mas ele já está melhor, não está mais com febre, felizmente ele já está melhor. Pedindo vibração para Rita Guedes, nossa grande amiga, Maraci Cachete me mandou mensagem, ela vai fazer uma biópsia no sábado, estão preocupados com algum problema de saúde, não sabemos o que é, fazer uma biópsia, acho que é no baço, parece. Né? E o seu Geraldo Mota, que é o pai do aniversariante aqui, como eu disse, que é sogro da Marinha Mota Fantini, fratura de fêmur, né? Vibrações para ele, 102 anos ele tem. Né? Arminda Maciel pede vibrações para Eni Caia dos Santos, sofreu um AVC. Né? Eu quero assim, falar agora do desencarne do seu Antônio Ribeiro, que é o famoso seu Ribeiro, aqui do Jardim Clímax adjacência, um grande amigo aqui das obras sociais do Jardim Clímax, conhecido por todos, rezador de terço aqui nas casas, na igreja, aqui no bairro, né? Suas filhas Rosa Ribeiro, olha só que interessante que eu vou falar. Rosa Ribeiro e a Valéria Ribeiro vieram me contar, vieram no meu comércio conversar comigo e falar, nós temos que contar para você. O meu pai estava no hospital com o nosso irmão, acho que é o irmão dela, se eu não me engano, e ele, Gemima Nascimento chegou aqui, seja bem-vinda, Gemima. E ele tomou a sopa, tomou um leitinho dele, aí ele falou assim para o filho dele, eu vou embora, eu estou indo embora. Aí o filho perguntou, mas por quê? Ele falou assim, porque a Cissa veio me buscar. Cissa é a esposa dele que já retornou ao mundo espiritual. É a prova da vida após a vida, ou vida após a morte, como preferirem. Ele falou, eu vou embora porque a Cissa veio me buscar. E logo em seguida ele desencarnou. Que história linda. Ela veio buscar a sua esposa, que já tinha retornado. A Cissa veio me buscar. Elas vieram me contar, fizeram questão de ir lá para me contar esse fato. Né? E o Monsenhor Pedro Higino, que é de Valência, lá da cidade da minha prima, ele desencarnou lá em Valência, no Rio de Janeiro, né? E minha prima Nanúcia pediu vibrações para o Monsenhor Higino, muito querido, Pedro Higino, muito querido pela comunidade, lá, ele desencarnou com 82 anos. E ontem desencarnou nossa vizinha aqui, a Lina. A Lina, eu estou trazendo aqui na minha mente, pedindo vibrações. Infelizmente, eu conheço ela sempre como Lina, e o marido me avisou de que ela desencarnou, e eu estava meio movimentado, acabei me perguntando o nome completo dela. Mas é a Lina. Semana que vem eu falo o nome completo dela, nós vibramos novamente por ela. Mas que ela seja amparada no plano maior. Então, encerramos a nossa live. Vibração da Maria Câmara. Até tem vibrações, desculpa. A Maria Aparecida Câmara pede vibrações para o primo José Pedro Câmara. Desencarnou há 6 dias. Ele era de Piranga, lá de Minas Gerais. É vizinho da minha cidade de Guaraciaba, tudo conterrâneo, né? Vibração, meu amigo Rodolfo Gentil. Tem dificuldade de bom relacionamento com a mãe. Reencarnação, né, Rodolfo? Nós somos da doutrina espírita, nós sabemos, né? Mas devemos fazer o melhor na convivência, porque se nós não resolvermos essa encarnação, teremos outras. Vai ficar para a próxima. Então, Se vier na está próxima lá, com o Hélio... está lá no Evangelho, né?
enquanto está caminhando ao lado da pessoa, procure fazer o melhor, porque senão terá outras encarnações juntos. Mas vocês conseguem, eu tenho certeza. Então, vibrando por vocês, vibrando por sua família, vibrando para que vocês consigam ter uma convivência pacífica no mesmo lar. E assim, nós encerramos essa live. Depois de amanhã estarei no Centro Espírita Irmão Clarencio, lá na divisa de Diadema, Vila Missionária, fazendo uma palestra, né? Então, 4 vezes por ano eu faço palestra nessa casa. Então, na quinta-feira estarei lá e prazer. Obrigado, Margarida Pinto, pelo carinho, né? Obrigado para todos vocês que estão sempre comigo, né? Me apoiando e presentes nas minhas lives, nos nossos encontros. Então, convido a todos para fechar nossos olhos, agradecendo aos mentores amigos, ao Deus, a Jesus, a oportunidade que tivemos de mais um pouco de aprendizado, aprendendo sobre os nossos filhos, que são espíritos, aprendendo ou relembrando como devemos nos comportar diante deles, fazendo o melhor por eles, porque fazendo o melhor por eles, estão fazendo o melhor por nós mesmos, vibrando por todos os enfermos, todos que eu falei aqui, os que desencarnaram também, que sejam parados pelo plano maior, e aqueles que nós não falamos. Cada um de nós temos alguém necessitado de auxílio, vamos trazer em nossa mente. Pedir ao Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe, todos os espíritos de médicos do espaço, que ilumine a todos, que visitem os hospitais, que visitem os orfanatos, que visitem todos os necessitados de amparo e de auxílio. Pedindo a Deus, a Jesus, que nos ampare. Pedindo a Jesus, através de seus emissários, que visite os nossos lares, iluminando os cômodos da nossa casa, iluminando os moradores que residem conosco em nossos lares, que, se possível, medicando, auxiliando, cuidando de órgãos que estejam com necessidade de reparação, que nós possamos cada vez mais conseguirmos a convivência com aqueles que convivem conosco em nossos lares. Nós possamos cada vez mais ter equilíbrio, evitando ofender, evitando desequilíbrios, evitando ofensas. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, nos ampare, nos auxilie. Ampare a todas as mamães, que antes de ontem foi o Dia das Mães, especialmente aquelas abandonadas em orfanatos, em asilos, em casa de repouso ou dentro dos próprios lares. Que o abandono também existe, mesmo estando todos no mesmo ambiente. Ave Maria, Mãe de Jesus, roga por nós todos, seus filhos, agora e na hora da nossa libertação, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e que a nossa Mãe Maria nos cubra com o seu manto sagrado. E a Fernanda Miramontes chegou aqui, aniversariante. Seja bem-vinda, minha amiga, parabéns para você, muitos anos de vida. Muita paz a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo apoio. E se Deus permitir, na próxima terça-feira, estaremos juntos novamente em mais um encontro, mais uma live. Muita paz a todos e muito obrigado, muita gratidão pela presença de todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus.